E os revolucionários que sobreviveram, que participaram do processo de 18, para isso poder acontecer, foram todos massacrados por Stalin. Se você pegar o que era o comitê central do Partido Bolchevique que fez a Revolução Russa, sobrou o Stalin e mais uma pessoa. O resto foi todo assassinado a mando do próprio Stalin. Porque eles estavam denunciando o que estava acontecendo. Óbvio, exatamente. Quando você pega, primeiro surge uma oposição de esquerda, que Trotsky estava presente, que era um dos principais dirigentes, uma das principais referências, uma das principais figuras, né? E Trotsky ganhou muita notoriedade porque ele se transformou no chefe do Exército Vermelho. Ele foi o responsável em organizar o exército que enfrentou depois a Guerra Civil. E foi uma operação extremamente exitosa, porque esse exército nem existia. Inclusive o exército que vinha da guerra, ele já tinha se dispersado durante o processo revolucionário. Então, e claro, pela sua atuação e tudo mais. Então, as pessoas que fizeram a revolução, tanto as que eram do Partido Bolchevique quanto as que orbitavam, foram todas massacradas, porque se opuseram a isso. E claro que eles várias delas tomaram consciência da gravidade do caso em períodos distintos, né? Então, primeiro tinha um grupo chamado Oposição de Esquerda, que vai ser massacrado. Depois tem um segundo grupo que toma consciência disso, se une com a oposição de esquerda, faz a oposição unificada, até o Stalin chegar ao poder absoluto. Meados dos anos 30, o número 2 do Stalin era o Molotov. Era um cara que se botasse o mapa mundi na frente dele e falasse onde está a Rússia, ele não sabia indicar. Detalhe, o Stalin sabia disso. O Stalin ficava esnobando dele durante as reuniões de negociação, humilhando ele na frente de representantes de outros países. Era um terror tão absurdo que figuras que era número 2, número 3 do partido, alguém entrava em contato e falava: fulano, me dá um jeito aí, porque pessoas que eu conheço, da minha família, estão presas, estão sendo perseguidas politicamente. O cara estava no comitê central do partido e falava: cara, não posso fazer nada, minha mulher também está presa. Minha esposa. Brutal, sob todos os aspectos, mas que foi produto desse processo também, entende? Stalin só foi possível esse fenômeno acontecer porque a Rússia, um país atrasado, foi massacrado pelos outros países do mundo inteiro, que se voltaram todos contra ela. Ainda assim, esse processo se mostrou tão forte que ele conseguiu sobreviver à guerra, mas nesse estado. Ainda assim, Petri, mesmo com planejamento burocratizado, sobre uma burocratização e um controle de ferro, com o qual eu não faço concessão zero, a Rússia conseguiu ter um desenvolvimento depois absurdo. A Rússia era um país atrasado, cara. Tem gente que olha assim: mas a tecnologia dos Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60, na conquista aeroespacial, na aviação, né, era melhor. É claro que era, mas compara o que era Estados Unidos e Europa com a Rússia pré-17. Entende? A Rússia estava começando a criar sua indústria de aço. Eles não sequer produziam produtos de tecnologia de consumo, de nenhum nível. Os armamentos eram completamente obsoletos. Não tinham empresas significativas em setor nenhum. Literalmente em setor zero, em setor nenhum. E eles conseguiram, só pelo fato de ter um grau de organização, ainda que burocrático, e sim, burocrático, sem liberdade, com mão de ferro por parte do governo, com perseguição desvairada para todos os lados. Ninguém matou mais comunista no mundo do que Stalin. Ninguém matou. Não foi só os comunistas do Partido Bolchevique. Nos anos 30, os comunistas foram perseguidos na história do século XX inteiro. Tá? Mesmo, e em todos os países do mundo. Então, onde estava a maioria dos comunistas do mundo em meados dos anos 30? Stalin fez o maior serviço para o capitalismo mundial. Estavam na União Soviética, porque estavam fugindo de perseguição dos seus respectivos países. Né? Durante meados dos anos 30, ele fez uma perseguição desvairada, onde esse conjunto de pessoas, de comunistas, marxistas do mundo inteiro que estavam na Rússia, foram exterminados lá. Vou te dar um exemplo. Muita gente no Brasil já ficou meio antigo, tô ficando velho, né? Assistiu aquele filme Olga, baseado no livro Fernando Moraes. Nem gosto do filme não, tá? Mas você vê que tinha várias pessoas que estavam ajudando no filme Luiz Carlos Prestes na tentativa de quartelada que ele tentou fazer aqui no Brasil, tá? Todos esses agentes russos que estavam ajudando Prestes conseguiram voltar para a Rússia. E todos foram mortos pelo Stalin no ano seguinte. Ou 2 anos depois, não me lembro.
O Prestes só sobreviveu porque ele ficou preso aqui no Brasil até 45. Que se ele tivesse voltado, conseguido fugir e ido para a União Soviética, ele não tinha sobrevivido para contar a história. Entende? É por isso que o que nós entendemos como sendo marxista, do ponto de vista daquele programa que o marxista defende, os marxistas desde o início defendem, não é um conjunto de dogmas. Olha, nós temos essa concepção de mundo, acreditamos que a sociedade não tem jeito, não é passível de ser administrada de maneira racional, logo ela tem que ser transformada. Tem um agente capaz de fazer isso aí dentro, que é a classe trabalhadora, que tem um núcleo industrial por produzir a riqueza, um elemento central. Nós temos que organizá-los por meio de um partido, intervir aí dentro, para convencê-los por meio da intervenção para destruir a sociedade. Esse é o programa marxista. Quem é o elo de continuidade disso aí? São os trotskistas. Por que nós somos tão pequenos? Porque foram fisicamente exterminados. Né? O que era esse movimento nos anos 50? Era um bando de indivíduos jovens que tinham sido ganhos por aquilo, mas que toda a geração anterior tinha sido fisicamente exterminada. E qualquer movimento é feito por pessoas, não é por livro, nem por vídeo e etc. E que fim levou o Trotsky? Ele foi assassinado também, Foi assassinado, né? pelo Stalin. Primeiro ele viveu no planeta sem passaporte, né? Com uma expressão que ficou famosa por causa de um livro aí. Ele mudou para vários lugares, da Turquia para a França, da França para a Espanha, até que no México, recebeu asilo no México. Fugindo do Stalin. Fugindo do Stalin, com certeza. E aí um agente conseguiu se infiltrar na família, conseguiu namorar uma pessoa que trabalhava na casa do Trotsky. Tá? Ou era da família, eu não me lembro os detalhes agora. Então ele conseguiu se infiltrar e com uma picareta ele entregou um texto para o Trotsky ler, porque ele se filiou ao mesmo partido que o Trotsky atuava e tudo mais. Foi um processo longo. Né? E aí ele entregou um texto para ele ler, enquanto o Trotsky estava lendo, ele por trás ele acertou uma picareta pequena, daquelas de jardim mesmo, no crânio. E aí ele não resistiu. Mas o Trotsky teve os filhos assassinados, né? Os 2 filhos com a Natália Sedova, que era esposa, foram assassinados na União Soviética. Ele era a principal barreira do Stalin? Era o cara que mais incomodava o Stalin? Questão de contraponto? Ele é. Para você ter uma ideia, tá? Depois que o Stalin morreu, eles foram consultar a biblioteca do Stalin e eles descobriram que o Stalin lia todos os livros do Trotsky. E a hora que o Stalin não era um cara assim, ele lia e tudo, mas não era um perfil intelectual que gostava muito de ler e tal. Ele lia porque o Trotsky ele sempre teve uma capacidade de fazer prognósticos, de ver o conjunto de forças envolvidas no processo e ver quais eram as possibilidades que estavam colocadas, muito grande. Mas pode acreditar, o Stalin achava que estava fazendo o certo. Esse é o que caracteriza o stalinismo e esse é o problema. As boas intenções das pessoas, ou más intenções, tem a menor diferença. A questão é, o que de fato a pessoa está objetivamente fazendo? Né? Mas ele se achava que ele era a personificação da razão universal, da história e tudo mais. E que, portanto, ele estava matando todo mundo pelo bem. Você está entendendo? Só que ele estava ali personificando o que passou a ser. Então, se você não precisa de ganhar as pessoas para atuarem socialmente, por meio dos organismos e tudo, você pode substituir os soviets pelo partido, os conselhos pelo partido, o partido pelo seu comitê central, o comitê central pelo seu dirigente máximo e dirigente supremo. E pior, você está ali personificando interesses de uma burocracia. A União Soviética ela passa a atuar contra as revoluções que ocorreriam a nível mundial. A pessoa olhar, por quê? Sim. Porque o que é mais fácil para manter as relações diplomáticas e comerciais da Rússia e da União Soviética com os outros países? Ela fomentar revoluções mundo afora? Eu digo fomentar no sentido legítimo. Apoiar, escrever documentos, incentivar, tá entendendo? Não, ela passou a bloquear todas por dentro. Porque se estoura uma revolução na Espanha, isso influía nas relações que eles tinham com o governo espanhol, com quem eles compravam e vendiam. Se estoura uma revolução na França, na Inglaterra, tudo é a mesma coisa. Então, no mundo inteiro, o programa stalinista virou. No caso da América Latina, Ásia e tudo mais. Eles inventaram o esqueminha universal da sucessão dos modos de produção. Tem um esquema universal, então você vai do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo para o comunismo. Então, o mundo inteiro estava no feudalismo, tirando a Europa, segundo eles.
Então, o que tinha que fazer os comunistas no mundo inteiro, incluindo no Brasil? Apoiar as burguesias nacionais para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Porque essa é uma das etapas necessárias para chegar uma das depois etapas necessárias para chegar depois no socialismo, entende? Então, os stalinistas a vida inteira defenderam isso no Brasil. Recentemente eu vi, acho que uma nota do PCB, por exemplo, falando, não, a gente acha que agora tem possibilidades. Eu falei, pô, agora vocês... agora vocês acham que não tem feudalismo?